Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. Estou muito feliz novamente de estar aqui com cada um de vocês e poder ter a oportunidade de compartilhar com vocês algo da parte do Senhor. Obrigado, pastor Max, pelo o convite e o auxílio de sempre, né? Irmãos, nesses últimos dias, eu não estou conseguindo mais acessar o meu YouTube. E eu vou explicar por quê. Porque toda vez que eu vou pôr no meu YouTube, sempre vai aparecer ali, e eu não sigo nenhuma dessas pessoas, mas sempre vai aparecer ali um suposto profeta, um suposto comentarista geopolítico, sei lá, um homem ou uma mulher que entende sobre fim dos tempos. Eu não estou conseguindo mais, a verdade é que eu não consigo mais acessar o YouTube por isso, porque hoje, nessa época, todo mundo é especialista em alguma coisa, né? Hoje o que mais existe são especialistas, né? Ou pseudos especialistas. Então eu não consigo mais olhar no meu YouTube, porque mesmo não seguindo essas pessoas, ainda assim aparece. Eu não sei porquê, eu já bloqueei várias pessoas e mesmo assim ainda assim aparece. Eu quero ouvir uma música, ouvir um clipe de alguma canção, e sempre quando eu vou colocar lá, aparece aí um comentarista geopolítico, comentando sobre as guerras que está acontecendo, né, comentando sobre o fim dos tempos, e aí sempre com uma mensagem sensacionalista, né? É o fim de 2025 é o fim da humanidade, não sei o quê, e agora, será que é o fim? Sempre vai ser essa chamada aí para chamar a atenção das pessoas. Eu não aguento mais, essa é a verdade. Então, irmãos, diante disso, nós tivemos, nos tempos atrás, creio que 2-3 semanas atrás, nós do Movement, nós tivemos um estudo acerca um pouco sobre os fins dos tempos, né? O que a Bíblia, o que Jesus, né, fala sobre o fim dos tempos, e foi uma noite maravilhosa. Nós dividimos em dois estudos, dois dias, né? A primeira a gente falou sobre os sinais, né, dos fins dos tempos, e a segunda encontro nós falamos sobre o anticristo. Então foi uma bênção, né? E a nossa ênfase nesses estudos foi justamente aquilo que a Bíblia fala. A gente não entrou em nenhuma linha escatológica, né, se é pré ou pós, nós não entramos nada disso, nós falamos ali o que a palavra do Senhor nos diz. E foram dias maravilhosos, noites maravilhosas, e foram dias maravilhosos, né, e eu louvo a Deus por essa oportunidade. Mas voltando a esses vídeos, hoje o que nós vemos muito nesses vídeos e nessas pessoas que muitas vezes comentam ou querem comentar acerca dos fins dos tempos é esse exagero, né? Esse sensacionalismo. Irmãos, é interessante porque se nós continuarmos ou tivermos uma prática de sempre estar ouvindo e vendo esses vídeos, e muitas vezes a gente não conhece a pessoa que está ali comentando, isso na verdade pode causar algo ruim na nossa fé. Ao invés de muitas vezes nos ajudar a fortalecer a nossa fé, isso muitas vezes enfraquece a nossa fé. E essa semana, Deus tem ministrado muito ao meu coração em relação a isso, esse cuidado que nós temos que ter com aquilo que nós ouvimos, esse cuidado que nós temos que ter com o que nós ouvimos. Então, diante disso, eu separei algumas coisas aqui para a gente falar um pouco nessa noite. E na medida que eu preparava essa mensagem, o Espírito tocava no meu coração que existe pessoas talvez com o coração aflito, porque como essas mensagens que nós vemos na internet, aí, muitas dessas mensagens são mensagens exageradas e sensacionalistas, isso pode causar na verdade não um fortalecimento da fé, mas na verdade pode causar enfraquecimento da fé, causando talvez uma angústia no coração quanto ao amanhã, por exemplo. Será que é amanhã? Será que é o ano que vem? Em 2025, como é que vai ser o anticristo, isso, aquilo? Isso, na verdade, a gente pensa que pode nos ajudar, mas na verdade pode nos atrapalhar, pode enfraquecer a nossa fé. E quando eu estava estudando hoje, inclusive, essa mensagem, o Espírito Santo tocou no meu coração. Tocou no meu coração nesse sentido, que muitas vezes, talvez entre nós, existe esse tipo de pessoa que veio aqui com o coração aflito, devido a essa dúvida sobre o ano que vem, por exemplo. E eu louvo a Deus porque nós estamos aqui nesse final de ano, como o irmão Rodolfo perguntou para nós como foi o nosso ano, e eu posso dizer que foi um ano abençoado. Irmãos, e uma verdade que nós temos é que se Deus nos abençoou, nos ajudou até aqui, a verdade é que Ele vai continuar nos abençoando.
Então o que nós podemos esperar para o nosso ano de 2025 é a graça do Senhor contínua sobre nós. Amém? Por isso eu peço a você que tome cuidado com quem você escuta, toma cuidado com o que você escuta, e a minha intenção nessa noite é trazer aquilo que a palavra do Senhor fala. Amém? Não é o que o irmão fala, o fulano fala, não é o que aquele pastor lá do YouTube fala. O que eu quero trazer para você é o que a palavra do Senhor fala, porque nós temos que estar fundamentados na palavra do Senhor. É verdade que existem pessoas que são sábias, pessoas que são estudiosas, mas muitas vezes, irmãos, existem pessoas também que são de caráter duvidoso, e muitas vezes nós deixamos se levar por aquilo que essas pessoas falam. Então eu queria compartilhar algo da palavra do Senhor com vocês, para a gente fortalecer a nossa fé, amém? Para que nós realmente possamos embasar a nossa fé na palavra do Senhor, e a partir de hoje, e que isso possa se estender para o nosso ano de 2025. Amém, irmãos? E baseado nisso, queria que você abrisse comigo a Bíblia de vocês, ou o celular, né, porque está escuro, o celular, amém? Lá em Mateus capítulo 24, amém? O famoso sermão profético de Jesus. Louvado seja o Senhor. Para muitos um texto conhecido, para outros talvez um texto temido, mal entendido, amém? Eu queria com vocês aqui, nós juntos, ouvir o que o próprio Jesus tem para falar para nós, porque afinal de contas, quando se trata de fim dos tempos, quando se trata de vinda de Jesus, ninguém melhor do que o próprio Jesus, amém? Para falar sobre a vinda dele, amém? Todos abriram? Nós vamos ler do capítulo 24, nós vamos ler do verso 1 até o verso 14 só, amém? Esse famoso sermão profético de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes perguntou: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Verso 3: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinais haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Eu queria só repetir novamente essa parte B aqui do versículo, e eu quero que você se atente para essas duas palavras aqui. Diga-nos quando. Se você está com a sua Bíblia física ou seu celular, guarda essa palavra. Quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e dos fins dos tempos? E Jesus então respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos, e em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles o matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, ou em algumas traduções, iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos orar, irmãos? Senhor, aleluia, Pai. Deus querido, nós te louvamos, ó Pai, te bendizemos, te exaltamos, Senhor, nessa noite, nesse momento, ó Pai. Ó Deus, nós tivemos a oportunidade de te adorar, Senhor. Nós tivemos a oportunidade, ó Deus, de sentir a Tua presença, o Teu Espírito entre nós, ó Pai.
Ó Deus, e nós cremos que o Senhor continua aqui entre nós cremos que o Teu Espírito, Ele se faz presente, cremos que o Teu Espírito, Ele nesse lugar, Pai. Ó Deus, e a minha oração é para que o Teu Espírito, ó Pai, revele essa palavra aos nossos corações, aquilo que o Senhor Jesus mesmo quis dizer com essa palavra, com esse sermão. Ó Deus, eu oro para que essa palavra, ela possa encontrar o nosso coração, Pai, e possa mudar a nossa vida, Senhor. Eu oro para que não seja mais uma palavra, mas eu oro para que nós, Pai, possamos sair daqui tocados, ó Pai, pela Tua palavra. Por isso eu oro, Senhor, fale conosco, fale, Senhor, aos nossos corações e revele, Pai, essa palavra a nós. Essa é a minha oração, Pai, em um nome santo do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria só dar um breve contexto, eu prometo ser o mais breve possível. Esse sermão, como eu falei para vocês, é um sermão famoso, o famoso Sermão do Monte, o sermão escatológico de Jesus. Mas antes do contexto de Mateus 24, Jesus aqui no capítulo 23, ele estava no templo. Ele estava no templo e ali ele pregava acerca do reino, acerca do reino que foi instaurado com a sua chegada. Em determinado momento Jesus sai do templo e aí nós nos deparamos com esses versículos iniciais do capítulo 24 de Mateus. Então, o capítulo 24 vai narrar Jesus saindo do templo com os discípulos e os versículos começos que nós lemos, a partir do versículo 2, vai falar que Jesus ele foi para o Monte das Oliveiras e ali ele e os discípulos começaram a olhar o templo, começaram a olhar a estrutura do templo. E aí a palavra que nós lemos aqui nesses versículos iniciais que nós lemos vai dizer que os discípulos que acompanhavam Jesus, eles ficaram admirados com a estrutura do templo. Irmãos, e o templo, é interessante nós entendermos que esse seria o terceiro templo construído para o Senhor em relação aos judeus. Mas alguns estudiosos dizem que na verdade esse não é o terceiro templo, na verdade esse é apenas uma reforma que Herodes fez do segundo templo. O primeiro templo, talvez vocês vão lembrar que é o templo construído por Salomão, pelo rei Salomão, que também foi um templo grandioso. Mas em um determinado momento, Israel, ele é sitiado, a Babilônia vem, o exército vem, sitia Israel, faz o povo escravo, o templo é destruído, e aí Deus liberta o povo é liberto, e aí Deus levanta alguns homens para reconstruir ou construir o templo, e um desses homens era Esdras. Então Esdras, ele constrói o templo, mas a Bíblia vai dizer que os judeus, o povo de Israel, não se alegrou tanto, porque eles compararam a glória do primeiro templo, que era o templo de Israel, o templo de Salomão, com a do segundo, que era de Esdras e Neemias, porque o templo que eles construíram em relação ao primeiro templo, que foi o templo de Salomão, era um templo pequeno, não era um templo que chamava tanta atenção. E aí, se nós entrarmos aqui então e estudarmos um pouco sobre essa questão, nós vamos ver que o rei Herodes, ele assume o governo daquela época e ele faz uma reforma naquele templo. Então aquele templo que comparado ao templo do rei Salomão era um templo pequeno, o rei Herodes começa então uma grande reforma naquele templo. E dessa forma, irmãos, muitos estudiosos vão dizer que aquele templo restaurado, feito pelo rei Herodes, era um templo muito maior em todos os sentidos em relação ao rei Salomão. Era um templo que as paredes eram paredes de ouro, por mármores brancos. E aí é interessante porque alguns estudiosos vão dizer que em determinado local do templo, o sol ele nasce, quando o sol nasce pela manhã, o sol refletia sobre essas paredes de mármores brancos, e as pessoas que estavam de fora do templo ou longe, viam aquela imensa luz dourada, refletindo do sol, e miravam e olhavam quão grandioso era aquela construção. E aí alguns dizem que era mais ou menos comparado a um prédio de 22 andares, ou seja, era um templo grandioso. Naquele mundo antigo, esse templo, na verdade, ele era uma das grandes maravilhas daquele mundo antigo. Superava em poder, em estatura, em tudo relacionado ao primeiro templo, que era o templo do rei Salomão. E é nesse contexto aqui que os discípulos, saindo desse templo, saindo dessa grande estrutura, junto com Jesus, os discípulos fazem algumas perguntas para Jesus. Na verdade, os discípulos eles ficaram admirados com a estrutura desse templo, porque de fato era um templo grandioso. Talvez nós ficaríamos admirados também. Mas interessa aqui para nós duas questões. A primeira é
qual for a intenção dos discípulos, e a segunda, as respostas de Jesus. Amém? Essas duas coisas aqui é o que vai interessar para nós. E aí, o interesse dos discípulos ao saírem do templo era admirar aquela grandiosidade do templo, aquele esplendor do templo. Mas aí Jesus vem e meio que dá uma cortada neles, dizendo ali no verso 2, que não ficará pedra sobre pedra. Irmãos, é interessante porque aí, se nós imaginarmos a cabeça dos discípulos, eu creio que teve um ponto de interrogação ali na hora, porque eles imaginaram como que isso pode acontecer num templo tão grande como esse. Como que isso pode acontecer? Como assim? Porque se nós formos ler ou ver, a estrutura daquele templo, irmãos, era feita por pedras que tinham mais ou menos aí como estrutura, como base, 12, 13 metros. De puro, trazendo para hoje, puro concreto, pura pedra. Como que esse templo, desse tamanho, com toda essa estrutura, Jesus vem falar que não ficaria pedra sobre pedra. E aqui começa algo para que a gente possa entender de uma forma excelente esse capítulo 24 de Mateus. Entender que Jesus aqui, quando fala isso, quando responde, e nós vamos ver que Jesus respondeu aos discípulos, Jesus aqui, na verdade, ele está profetizando algo que viria a acontecer. E aí alguns dizem que é uma profecia de duplo sentido. Um sentido mais acerca, mais perto, um futuro mais perto e um futuro mais distante. E isso é verdade se nós levarmos em consideração que essa profecia de Jesus se cumpriu no ano 70. Irmãos, naquela época, a época de Jesus, e um pouco depois que Jesus morreu, o Império Romano ele já não vivia no seu ápice. Na verdade, o Império Romano naquela época ele vivia em um declínio político, moral, nunca teve uma moralidade lá em cima, mas naquela época de Jesus, e principalmente depois que Jesus morreu, o Império Romano ele vivia um declínio. E no ano mais ou menos de 60, 66, houve conspirações entre os imperadores ali do Império Romano, porque o Império Romano ele estava sendo invadido pelos bárbaros e por outros povos, e ali começaram a sucumbir o Império Romano. E nessa época existia uma briga política, causando uma divisão ali no reinado, ou seja, um enfraquecimento do reinado. E nesse tempo aqui, de enfraquecimento do reinado, mais ou menos 60, 66 depois de Cristo, houve uma revolta, a revolta dos judeus. Os judeus se levantaram contra o império, mas não deu certo. Então no ano mais ou menos de 66, o exército romano, liderado por Tito, ele sitia a cidade de Jerusalém, ou seja, eles ficam ao redor da cidade de Jerusalém, proibindo sair, proibindo entrar. Dessa forma, o alimento, o mantimento para a cidade foi se acabando, foi enfraquecendo os homens ali que participavam da revolta, e com isso, no ano 70, eles invadem Jerusalém, cumprindo também uma profecia que Jesus tinha falado no capítulo 23, que no último versículo do capítulo 23, Jesus ele fala contra, e decretando um juízo contra Jerusalém. E aí, então, o rei Tito, o imperador Tito, ele invade Jerusalém, destrói Jerusalém, mas não só a cidade, mas também como o templo. E aí não se sabe como que o templo começou a pegar fogo, mas o templo pega fogo, irmãos, e aquelas paredes de ouro, aquele ouro todo que existia ali no templo, e alguns estudiosos dizem que todo aquele ouro, o valor, trazendo para hoje, o valor seria mais ou menos em torno de $1 bilhão. Todo esse ouro, por causa do fogo, ele derrete e ele começa a se misturar nas pedras. E os soldados do imperador Tito, ao verem aquele ouro, eles começam a escavar para pegar aquele ouro, cumprindo o que Jesus falava, que não sobraria pedra sobre pedra. Ou seja, no ano 70, de fato, o templo ele foi destruído. E assim, cumprindo o que Jesus tinha falado, que não sobraria pedra sobre pedra, aqui no versículo 12 que nós lemos. Como eu disse, para nós entendermos esse capítulo 24 de Mateus, nós temos que ter isso em mente, que são profecias de duplo cumprimento. Então, esse primeiro cumprimento aqui foi cumprido no ano 70. Mas Jesus também queria apontar para algo maior. Jesus queria também apontar para algo que viria, que seria não uma tribulação, mas seria a grande tribulação. E aí, diante disso, os discípulos fazem duas perguntas para Jesus.
Imagina comigo, Jesus, os discípulos, olhando para o monte ali, no Monte das Oliveiras, olhando para o templo, Jesus fala esse juízo que haveria sobre o templo, e aí em seguida os discípulos fazem duas perguntas para Jesus. E a primeira pergunta foi: quando essas coisas aconteceriam? É claro que os discípulos perguntavam quando essa destruição do templo aconteceria. E a segunda pergunta que os discípulos fizeram foi: quais seriam os sinais da sua vinda e o fim do mundo? Irmãos, Jesus aqui, ele não responde a primeira pergunta. Jesus aqui não responde o quando isso ou aquilo iria acontecer. Amém? É verdade que ao longo do tempo, da história da igreja, muitos profetas se levantaram. Muitas pessoas se levantaram trazendo dias, datas, trazendo anos que Jesus iria voltar, ou que o anticristo iria surgir. Mas a verdade é que com o passar do tempo, todas essas supostas profecias, elas falharam. Ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Porque é verdade também que Jesus, ao responder essa pergunta para o discípulo, ao responder essas perguntas para os discípulos, Jesus não responde o quando, porque na verdade Jesus não estava preocupado em responder quando ele voltaria, mas Jesus estava preocupado em responder quais seriam os sinais. E aqui, irmãos, eu quero trazer essa paz ao seu coração. Não importa saber quando Jesus vai voltar. Amém? Não importa saber qual é a data que Jesus vai voltar, porque o próprio Jesus não enfatizou isso ao responder aos discípulos, porque o próprio Jesus não enfatizou quando ele voltaria. E aí Jesus responde aos discípulos, e aí a partir do verso 4 nós vamos ver quais foram as respostas de Jesus, ou quais eram os sinais da volta dele, ou da volta de Jesus. Amém? E por isso a minha pergunta, ou o tema da minha mensagem é: estamos vivendo no fim do tempo? No fim do tempo? Ou no tempo do fim? Não quero que você responda e vamos ver o que o próprio Jesus tem a responder para nós. Amém? Irmãos, eu separei aqui essa resposta de Jesus a essa segunda pergunta dos discípulos em 3 partes. Amém? Jesus aqui, ele começa a partir do versículo 4 a falar dos sinais que antecederiam a sua volta, ou os sinais que antecederiam, por exemplo, a grande tribulação. E aí eu dividi esses sinais em 2 tipos de sinais, e os primeiros grupos de sinais que eu dividi aqui foram os sinais externos. Amém? Jesus então no verso 4, ele vai tratar sobre esses sinais como o princípio das dores. E aí você pode ter imaginado uma mulher grávida, e de fato é isso. A mulher antes de dar à luz, ela vai sentir aquelas dores das contrações, e de fato Jesus ele estava querendo se referir a isso. Ele estava querendo se referir que antes dele vir, existiriam contrações, ou princípio de dores. E aí Jesus ele destaca quais são os sinais, ou quais seriam os sinais que antecederiam, ou quais seriam os sinais que estariam nesse princípio das dores. E aí eu separei aqui esses sinais externos. E o primeiro Jesus vai falar, e eu pulei aqui o primeiro de propósito, porque não vamos falar dele agora. E aí eu já vou pular para guerras e rumores de guerras. Irmãos, isso é interessante, porque é o seguinte: o mundo nunca teve paz. Na verdade, desde quando o pecado entrou na humanidade, sempre houve guerra, e a primeira guerra foi entre irmãos, um matando o outro. E a partir daquele momento, governos se levantaram, reis se levantaram, e uns lutavam contra os outros. Nunca houve paz. Houve um suposto governo romano, que eles se orgulhavam de o título de Pax Romana, ou seja, era um governo que levava a paz em todo aquele mundo conhecido, mas nós sabemos que essa paz era por meio de lutas, por meio de guerras, de batalhas. Ou seja, o mundo, na verdade, ele nunca conheceu paz. O mundo que nós conhecemos, o mundo,
E aí Jesus aqui, claro, ele não se referia só àquele mundo, mas o mundo ali dos discípulos, dos apóstolos, era um mundo que era o mundo romano. O mundo conhecido era o mundo que Roma tinha conquistado. E aquele mundo, e seja o nosso mundo hoje, no geral, em todas as eras, épocas desse mundo, nunca houve paz. Eu estou falando isso porque sempre vai ver e sempre vai ter pessoas falando, né? Quando surge uma guerra, quando surge um rumor de guerra, agora Jesus está voltando. Agora é a hora que Jesus vai voltar. Irmãos, é verdade que ao longo da história sempre teve guerras. A nossa história foi marcada por guerras. O povo de Israel era um povo que guerreava. Amém? Então, Jesus aqui vai falar que, olha, essas guerras, esses rumores de guerra são apenas o princípio das dores, aquele princípio das dores da contração antes da mulher ter o filho. E aí, irmãos, eu separei aqui alguns dados para nós. Por exemplo, só nessa atualidade, e aí é bom a gente sempre atualizar a cada 2 anos, só nessa atualidade existe mais de 300 guerras na Europa, irmãos. Nos últimos 300 anos, nós passamos por 2 grandes guerras mundiais, e isso só no século passado. E hoje atualmente, nós vivemos em um período de guerras. Ucrânia, Rússia, Israel, Irã. Irmãos, a história conta que sempre houve guerras. O que nós temos que entender aqui é que se nós basearmos a volta de Jesus por isso, nós vamos falhar. Porque se nós basearmos a volta de Jesus, e aí a partir disso nós estipularmos o quando Ele vai voltar, nós vamos falhar, porque a verdade é que ao longo da história sempre aconteceu isso. Irmãos, só na guerra da Ucrânia, até hoje, Ucrânia e Rússia foram mais de 500 mil mortos, e milhões de pessoas refugiadas. Existe conflitos armados, irmãos, em todos os lugares da Europa, da África. Existem rumores de guerras em todos os lugares, por exemplo, China e Taiwan. Então, esse sinal que Jesus estava falando aqui para os discípulos, são coisas que ao longo da história já vem acontecendo. E aí nós sabemos que com guerras, problemas sociais eles aparecem. E aí nos leva ao segundo sinal de Jesus, que era a fome, que é a fome. E ao longo da história também, irmãos, sempre houve fome. Ao longo da história sempre houve fome. Olha, e dados agora da nossa atualidade, mais de 735 milhões de pessoas passam por uma pobreza extrema, onde não existe nada para comer. Ao longo da história e atualmente sempre teve, irmãos, fomes, miséria. E isso muitas vezes gerado pelo gasto em guerras. Porque o gasto que uma guerra tem, irmãos, daria para alimentar todas essas pessoas que se encontram com fome, né, na atualidade. Então guerras, fomes, sempre existiram na história. E esses são sinais externos. E outro sinal que Jesus traz para nós é terremotos. Irmãos, sempre houve terremoto na história. É interessante, esses meses atrás eu estava estudando o livro de Colossenses, a carta de Colossenses, e ali em Laodiceia, naquela região ali, e Colossos, na verdade, era uma região que muitos estudiosos dizem que é boa para terremoto. Esse era o termo que eles usavam, porque constantemente haviam terremotos naquela localidade. Tanto que se você for pesquisar no Google hoje, a cidade de Colossos não existe mais, porque ela foi abalada por um grande terremoto e foi destruída. E aí as pessoas não tinham poder aquisitivo, ou não tinham dinheiro para reconstruir a cidade, e muitas abandonaram a cidade. E hoje não existe nada ali mais, a não ser ruínas, por causa desses grandes terremotos. Ao longo da história sempre teve grandes terremotos. Se nós formos pegar no grego a palavra dilúvio, que aí nós vamos lá para o Antigo Testamento, o grande dilúvio ali de Noé, se nós formos ver o significado dessa palavra, a palavra ali, irmãos, é cataclismo ou cataclisma, ou seja, uma das traduções é terremoto.
Então sempre ao longo da história teve grandes terremotos, na atualidade grandes terremotos. Nós vivemos aí semana passada um alerta, e não sei se vocês receberam, nós recebemos um alerta de um terremoto aqui bem perto de nós, que poderia ter uma tsunami, ou seja, na atualidade existe, e ao longo da história sempre tiveram grandes terremotos. É interessante porque, mais uma vez, irmãos, nós vemos pessoas falando, porque existe fome, porque existe catástrofes naturais, Jesus está voltando, mas sempre teve na história. Isso não deve afligir o nosso coração, ao ponto de nós não termos paz. Isso não deve afligir o nosso coração, irmãos, ao ponto de nós pensarmos que 2025 vai ser terrível. Mas a verdade é que se nós tivermos o nosso coração no Senhor, irmãos, não importa o que aconteça, nós estaremos em paz. E é por isso que eu comecei a falar para vocês, cuidado com quem vocês ouvem, e cuidado o que vocês ouvem. Porque existem exageros, irmãos, e aqui nós estamos lendo na palavra que ao longo da história sempre teve. Mas é verdade que se Jesus usou o exemplo de dores de parto, é verdade que, é claro, o período em que se aproxima do fim realmente do tempo ou dos tempos, é claro que isso iria aumentar, porque na medida que se aproxima do parto, as contrações elas começam a aumentar, e é claro que cada vez mais nós vamos ver mais guerras, rumor de guerras, mais fomes, mais catástrofes naturais, mais terremotos, mas o nosso coração não tem que estar nisso, nosso coração tem que estar em Cristo. Irmãos, porque ao ler esse versículo, ou melhor, esse capítulo, eu vejo que existe um Deus soberano, em que a história está no controle dele, irmãos. Quando eu olho para esses versículos, eu vejo que tudo isso tem que acontecer para que ele volte, ou seja, já tem um tempo determinado do fim para todas as coisas. Tudo está no controle do Senhor, eu vejo a soberania do Senhor agindo aqui, irmãos. E se eu vejo um Deus soberano, eu vejo um Deus que cuida de mim, um Deus que cuida de você. Então, diante dessa verdade, nós temos que de guardar o nosso coração dessas falsas mentiras ou dessas mentiras exageradas. Porque existe um Deus soberano que controla a história, que controla o tempo. Em Isaías fala que Ele é o Pai da eternidade, ou seja, o tempo e a eternidade está no controle dEle. Irmãos, Mateus 24 não é só um convite a entendermos sobre escatologia, mas a entendermos que existe um Deus soberano que tem o controle de tudo, inclusive da sua vida. Amém, irmãos? Aleluia. Irmãos, Spurgeon, um pastor do século passado, diz o seguinte, comentando esse capítulo 24 de Mateus, diz assim, se fomes, pestes, terremotos são apenas o princípio das dores, o que podemos então esperar ser o fim? Amém? Irmão, segundo ponto, eu falei que eu dividia em 3 pontos. O primeiro ponto era esses sinais externos. Amém? Catástrofes, rumor de guerras, terremotos. Agora, Jesus, ele traz a atenção para os discípulos para sinais internos. E aqui é o que eu quero chamar a sua atenção. Porque não é a partir do que vemos lá fora, é o que vai nos dizer sobre acerca da volta de Jesus, mas é o que nós vemos aqui dentro, e Jesus ele dá ênfase no que vai acontecer, ou seja, na situação da igreja aqui, diante desses dias que antecedem a sua volta. Em Mateus nós lemos, a partir do versículo 4, do 9 ao 13, vai falar primeiro, que a igreja será odiada e perseguida. Irmãos, nós vemos isso ao longo da história também. Nós vemos os primeiros mártires da história, Estevão, Tiago, Paulo, os apóstolos. Por ódio a Jesus, ao cristianismo, esses homens foram mortos, mas não só isso, ao longo da história. Os primeiros séculos da igreja foram marcados por sangue de homens e mulheres cristãos fiéis ao Senhor, homens que morreram por causa do Evangelho. Ao longo da história nós sempre fomos odiados, porque nós carregamos uma verdade que é contramão à sociedade, porque nós carregamos uma verdade que é contramão à cultura da época. Então ao longo da história nós sempre fomos odiados, nós sempre fomos perseguidos. Se nós formos olhar dados
da atualidade, irmãos. Eu separei aqui, olha, a lista mundial da perseguição em 2024. Essa lista ela conta com 50 países onde são registrados os maiores níveis de discriminação contra cristãos. Em uma escala global, mais de 365 milhões de cristãos são perseguidos. Isso quer dizer que 1 em cada 7 cristãos são perseguidos e mortos. E isso, irmãos, vai se elevar nos próximos 30 anos. E os mais afetados e os lugares mais afetados do mundo com essa perseguição aos cristãos, em primeiro lugar, a Coreia do Norte. Depois vem outros países, outros lugares, por exemplo, como o Iêmen, Paquistão, Irã, Afeganistão. Nesses lugares hoje, irmãos, nesse momento, existem homens e mulheres morrendo por causa. Existem irmãos nossos sofrendo hoje esse ódio por causa do Evangelho. Existe irmão seu, irmão meu hoje, sofrendo, sendo morto por causa dessa mensagem, irmão, poderosa que nós carregamos. A verdade é que ao longo da história nós sempre tivemos ódio contra a igreja. E outro sinal de Jesus interno era que nesse tempo que precede essas dores de parto, que precede a volta dele, surgiriam heresias dentro da igreja. E aí eu quero atentar aqui, se nós formos estudar o evangelho do apóstolo João, ou as cartas, ou as epístolas do apóstolo João, nós vamos ver o apóstolo João sempre defendendo a fé, porque naquela época a igreja estava infestada, irmãos, de falsos mestres. Eram pessoas que queriam perverter o evangelho. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando vai escrever Gálatas, ele fala isso, ele luta contra isso, contra supostos cristãos que estavam pervertendo o evangelho. Inclusive, irmãos, é interessante porque o apóstolo Paulo, em todas as suas cartas e epístolas, o apóstolo Paulo sempre começa saudando o irmão, chamando o irmão de santo, amado. Mas se nós formos ler a saudação do apóstolo Paulo na carta de Gálatas, o apóstolo Paulo está grilado. Porque mesmo em outras igrejas como Corinto, que existia uma perversão sexual, o apóstolo Paulo saudou como irmãos, desejando a paz, chamando de amados. Mas quando se trata da perversão do evangelho, nós vemos o apóstolo Paulo brabo. Porque na verdade o apóstolo Paulo fala que aquilo lá era outro evangelho, não era o evangelho do Senhor. Então se nós formos ler na história, sempre existiram. Após Jesus morrer, sempre existiram falsos mestres. E esse seria um dos sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus. Falsos mestres, heresias, irmãos. Por exemplo, naquela época o gnosticismo, o apóstolo João, ele lutava contra isso, contra os gnósticos da época. O apóstolo Paulo, como disse, lutava contra os judaizantes que queria misturar o cristianismo com a religião judeia, com a religião dos judeus. Ao longo da história nós sempre vimos esse engano religioso, mas a verdade é que esses tempos que se aproximam da vida do Senhor, vão existir ainda mais falsos mestres se levantando, mais engano religiosos, pessoas querendo perverter o evangelho, pessoas querendo pegar o evangelho e recortar e andar segundo os seus próprios desejos e vontades, pessoas pegando só uma parte do evangelho, uma parte que cabe a mim, mas a outra parte que não cabe eu recorto e jogo fora. Ao longo do tempo nós vimos isso e vamos ver cada vez mais, e nós já vemos isso acontecer. Pessoas, falsos mestres, falsos profetas. E é interessante, irmãos, porque a primeira coisa que Jesus fala no verso 4 é isso, é que surgiriam falsos profetas. E aí Jesus agora nos versículos posteriores, Jesus fala de novo, enfatiza de novo que existiriam falsos profetas, justamente para trazer à memória das pessoas o quanto isso é perigoso, porque o que Jesus está querendo falar aqui para nós e mostrar para os discípulos, que a preocupação que eles tinham que ter não era com o que estava fora, com as coisas naturais que iam acontecer, como terremotos, fomes, ou guerras e rumores de guerras. O que Jesus estava trazendo para os discípulos era: se preocupe dentro. O que Jesus estava trazendo para os discípulos: se preocupe dentro. Se preocupe com o seu irmão, se preocupe com você, porque a verdade é que nós temos que se preocupar contra falsos mestres e falsos profetas, mas a verdade é que nós temos que se preocupar para que nós não sejamos também esses.
A verdade é, irmãos, que nós temos que se preocupar com aqueles que pervertem o Evangelho, mas uma verdade é também que nós não podemos ser esses que vão perverter o Evangelho. Porque aí, Jesus ele vai continuar, e ele vai falar o seguinte, que o aumento da maldade iria acontecer, ou a iniquidade. E aqui no grego, anomia, essa palavra grega, ela vai significar ausência de lei, ou rebelião contra Deus. Irmãos, Jesus não estava se referindo só às pessoas de fora. Jesus aqui estava se referindo às pessoas de dentro. A maldade, ela iria crescer dentro da igreja. Aí a partir da maldade crescendo dentro da igreja, isso se espalhando para fora, o amor de muitos se esfriaria, ou vai se esfriar. Irmãos, a igreja é o baluarte da verdade. Jesus vai falar que nós somos sal e luz da terra. A partir do momento em que nós não estamos exercendo esse chamado que nós fomos chamados de sermos sal e luz, a verdade é que o mal vai aumentar, o amor vai se esfriar. Quando a igreja ela não se levanta para cumprir o seu papel, irmãos, tudo isso vai acontecer, e é isso que Jesus alerta para o fim dos tempos, o aumento da maldade, o aumento da iniquidade, o amor se esfriando, lá fora, mas aqui dentro entre irmãos, irmãos traindo irmãos, irmãos brigando com irmãos. E o que nós vemos hoje? Nós vemos isso hoje, irmãos. Nós vemos isso hoje. Quantos escândalos já estão acontecendo na igreja. Coisas que nós nunca tínhamos ouvido falar. Eu converti com 16 anos, depois saí, voltei para a fé, mas eu converti mais ou menos lá em 2008. Coisas que eu ouço hoje, eu nunca ouvi naquela época. E talvez pessoas mais antigas do que eu, que converteram mais tempo do que eu, talvez não ouviram isso, com uma grande quantidade que está acontecendo hoje. Brigas políticas dentro da igreja, brigas familiares dentro da igreja. Nós vemos hoje isso acontecer, e era sobre isso que Jesus focava para os discípulos. Olha, não se preocupa com guerras e rumor de guerras, não, se preocupa com o que está acontecendo dentro da igreja, com o que vai acontecer dentro da igreja. Irmãos, nós fomos chamados para perseverar na verdade e preservar a verdade, e a verdade é que quando você e eu não cumprimos isso, a maldade aumenta, o amor se esfria, porque nós não tomamos cuidado com os nossos de dentro. Muitas vezes nós não tomamos cuidado com nós mesmos, e aí nós vamos ver uma sociedade que cada vez mais se corrompe, com uma depravação moral, religiosa, cheia de violência. Quando a igreja ela não se atenta para o seu chamado de perseverar e preservar a verdade, isso tudo acontece. E era esse sinal que Jesus estava trazendo para os discípulos. Se preocupe com isso, porque os outros vocês não têm controle, mas isso aqui vocês têm. Luta contra isso, mas toma cuidado para vocês não serem esses. Esse era o foco que Jesus estava com os discípulos. Esse é o foco que Deus tem conosco nessa noite. Nós temos que ter cuidado, irmãos, para que o evangelho não seja pervertido, mas também nós temos que ter cuidado para que nós não sejamos esses que vamos perverter o evangelho. Nós temos que ter cuidado para que outros não adulterem o evangelho, mas nós temos que ter cuidado para que nós mesmos não adulteremos o evangelho. A verdade é que sim, nós a cada dia vamos mais e mais se achegar perto do fim dos tempos, e cada vez vai se apertar mais, mas nós somos esses que vamos permanecer fiéis, porque afinal de contas Jesus vai falar que nós devemos perseverar, e nós perseveramos porque nós somos crentes, irmãos. Nós perseveramos porque nós somos moldados e pautados pela verdade da palavra. E meu último ponto, já estou terminando, irmãos. Jesus, ele no versículo 14, ele não só diz que isso será um sinal,
Mas como ele diz que em meio a tudo isso, haveria um derramamento da graça de Deus. Olha o verso 14, eu vou ler o verso 14 de novo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Irmãos, em meio a esse caos que o fim dos tempos, ou do tempo, vai ter, o Senhor ainda vai derramar a graça dele. O evangelho será pregado, pessoas serão libertas, pessoas serão transformadas, pessoas, irmãos, conhecerão a verdade. Mas aqui eu quero atentar para essa missão que você e eu temos. É uma missão nossa. Nós devemos, irmãos, completar o ID. Aquela mesma comissão que Jesus nos deu em Mateus 28. Ide por todo lugar. E aí ele reforça isso lá em Atos, dizendo que nós devemos ser testemunhas. Lá em 1 Pedro, o apóstolo Pedro vai falar que nós devemos esperar e apressar a vinda do Senhor. E a verdade é, irmãos, que nós temos uma missão, e quando nós completamos essa missão, quando nós pregamos o evangelho, quando nós evangelizamos, quando nós falamos da graça, quando nós falamos dessa verdade que liberta, quando nós falamos desse poder, que é o poder de Deus para a salvação do homem, a verdade é que nós apressamos a volta do Senhor. E Jesus fala, e será pregado. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. O mundo, todo o mundo. Aqui, irmãos, no grego é traduzido como etnias. Todas as etnias, a todo povo, a toda língua. Esse evangelho será pregado, irmãos. E é interessante que o evangelho hoje está disponível em 95% das línguas faladas no mundo. A tradução da Bíblia, ela alcança 95% das línguas faladas no mundo hoje. Irmãos, existem hoje mais de 17 mil grupos étnicos no mundo. Mas desses 17 mil, apenas 7.400 foram alcançados. Ou melhor, não foram alcançados. Ou seja, existe ainda cerca de quase 3,5 bilhões de pessoas no mundo todo que não foram ou não ouviram o evangelho. Junto com esse alerta de Jesus, com esse sinal de Jesus que o evangelho será pregado, eu quero aqui trazer essa missão que nós temos. E hoje nós temos algo, irmãos, que talvez naquela época não existia. Na verdade não existia. Hoje nós temos a internet. E a verdade é que muitas vezes nós usamos para tantas coisas, menos para pregar o evangelho, menos para falar de Deus. A verdade é que com o avanço da tecnologia, é claro, pode ocorrer várias coisas ruins, mas nós não podemos reclamar, porque hoje nós temos alcance a quase todo lugar do mundo. Nós não temos desculpa diante de Deus para falar que não podemos pregar a palavra, porque hoje nós temos a internet, você tem o seu Instagram, você tem a sua rede social, você pode pregar a palavra do Senhor, irmãos. Mas não se esqueça, não seja aquele que vai perverter o evangelho. Prega a palavra, mas prega a palavra verdadeira. Irmãos, e para terminar, eu queria só contar um testemunho de algo que aconteceu comigo e com a Deb. No início do ano nós fizemos um desafio, e realmente foi um desafio, de ler a Bíblia toda, coisa nossa, minha e dela, de ler a Bíblia toda em 3 meses. Nós não conseguimos, mas nós terminamos em 5 meses e meio. E eu lembro que quando nós estávamos lendo esse capítulo 24, a Deb me perguntou qual que era a minha posição escatológica. E eu falei para ela, não vou falar aqui, mas eu falei para ela. E aí ela me falou que é possível dela, e nós começamos a falar sobre isso, e estava tocando uma música
no som nosso, numa caixa de som, na sala. Nós estávamos na cozinha, na mesa. E aí nós lemos esse versículo e nós paramos em um versículo que eu vou citar ele aqui para vocês. E naquele momento nós estávamos ali discutindo, falando sobre isso. Não, porque vai ser assim, não vai ser assim, não. Porque tem muitos estudiosos que dizem isso e tal, e tal, e tal. Aquela dúvida que é normal na nossa mente. Se é pré, pós, amilenista ou milenista, essas coisas. E naquele momento que nós estávamos discutindo isso, a música para, irmãos. E naquele momento eu arrepio. E aí quando nós fomos direcionados a continuar lendo, o Espírito Santo falou conosco. E aí se você tem sua Bíblia aberta, por favor, Mateus 24, os versículos. Vamos ler do 42 em diante, para terminar. Foi isso que Deus falou conosco, quando nós estávamos ali discutindo sobre isso ou aquilo. E foi isso que Jesus respondeu para os discípulos. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Naquele momento, a Deb e eu paramos, oramos ao Senhor, e Deus ministrou isso no nosso coração. E eu quero trazer isso para vocês. A verdade, irmãos, o que Jesus ele respondia aos discípulos aqui, falando que não importa, ou não importava o como, ou melhor, o quando ele voltaria. Tenha isso em mente, não importa quando, se vai ser 2025, 2030, muitos dizem, né? Vai acontecer muitas coisas, mas isso na verdade não importa, o quando não importa. Mas a exortação de Jesus para nós é o que importa é o como. Enquanto Jesus não volta, como nós estamos vivendo a nossa vida. É isso que importa, irmãos. O quando, Ele e o Pai que sabe. Mas o como interessa a mim e você. Fica de pé, por favor. Jesus vai voltar, irmãos. Jesus vai voltar. Eu falei aqui para vocês algo que ao longo da história sempre aconteceu e cada vez mais se acontecerá, se aumentará, provando que Jesus estava certo naquilo que Ele falou. Jesus vai voltar. E o que realmente importa para nós é como nós estaremos até que Ele volte. Feche seus olhos. Pai querido, eu oro a Ti, Senhor, nessa noite. Eu rendo graças ao Senhor por esse momento, pela Tua palavra, Senhor, que é tão verdadeira, Senhor, e tão fiel, Pai. Senhor, eu oro nessa noite pedindo a paz do Senhor nos nossos corações, ó Deus. Porque é verdade, Pai, que nós, na nossa humanidade, muitas vezes nos preocupamos, ó Pai, quando vemos guerras, quando vemos catástrofes, quando, por exemplo, vivemos nesses anos atrás uma pandemia. Pai, muitas vezes sim, nós diante dessas coisas afligimos o nosso coração. Senhor, e o perigo disso é o enfraquecimento da nossa fé, Pai. Porque essas coisas podem fazer com que nós foquemos nisso e esquecemos do principal, que é perseverar no Senhor, que é estar firme no Senhor.
quer te buscar, quer te adorar, Pai. Ó Deus, e a Tua palavra vem para nós, Pai, nessa noite, como uma resposta, ó Deus. E como um alívio de saber que o Senhor é soberano e que o Senhor sabe, Pai, o momento exato em que o Senhor vai voltar. Portanto, não cabe a nós, ó Pai, a saber esse quando, mas cabe a nós, ó Pai, te esperar, Senhor, perseverantes na Tua palavra e no Teu Evangelho. Ó Deus, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs, ó Pai, e peço que em nome de Jesus, Pai, o Teu Espírito possa tocar em cada um desses corações, trazendo, Pai, primeiro a paz. Pai, não deixe que eles ouçam, ó Pai, essas vozes que muitas vezes desanimam, ou que muitas vezes trazem preocupação, mas que a voz que eles possam escutar é a voz do Teu Espírito, ó Pai, trazendo a paz, a tranquilidade a cada um deles, ó Deus. Ó Deus, eu peço para que o Teu Espírito, Pai, continue revelando essa palavra nos nossos corações e que nós possamos, ó Pai, ir para nossas casas pensando, ó Deus, nessa palavra e procurando, Senhor, diante do Senhor, viver uma vida que Te agrada, Pai, que persevera, Pai, na Tua presença. Essa é a minha oração, Senhor. Esteja conosco, Senhor, nessa caminhada, Pai, e nos dê, Senhor, uma visão que somente olha para Ti, Pai, não para as circunstâncias, ó Deus, mas para o Senhor. Fortaleça a nossa fé, Pai, e nos conduza na verdade, ó Deus. Em nome de Jesus, eu oro, Pai. Amém e amém. Amém, pastor. Glória a Deus, obrigado, Pedro. Que palavra, né? O último culto do ano, você ouviu uma palavra sobre o fim. O último culto de sexta, o Espírito Santo nos alerta. Esteja preparado para o fim. Pode ser que no fim do tempo não surja, mas o nosso fim. Você tá preparado? Eu achei muito poderosa essa palavra no sentido de uma experiência que eu tive com Deus num sonho. Eu estava num sonho, eu entreguei essa palavra para a pessoa, mas eu acho que é até para a igreja. Eu estava num sinaleiro, parando no sinaleiro, tinha uns carros na frente, 3 filas, e eu ouvi Deus falando assim: desça do carro e ajude uma pessoa. Eu desci rápido do carro, olhei para o sinaleiro, todo mundo parado, aí eu vi umas pernas debaixo de um carro. Puxei, era uma pessoa da igreja, puxei as pernas assim, e a pessoa estava viva, acordada, assim, meio em transe. Eu falei, o que você... E eu primeiro falei com a pessoa, para, tem uma pessoa debaixo do carro. E puxei pelas pernas a pessoa. E a pessoa estava assim, meio que... né? Eu falei, o que foi que você está fazendo aí? Ah, eu estava ouvindo um rádio. E eu estava ouvindo um pastor. E ele me dizia assim, onde você está agora? Para onde você está e me adore o Senhor. E eu simplesmente obedeci, pastor. Saí aqui, comecei a adorar e nem vi que os carros estavam aí. E aí eu falei essa frase: cuidado quem você ouve. Essas pessoas não têm compromisso com você, e elas podem te colocar em perigo de vida. Falei essa frase, desse jeito, e acordei, e fiquei com isso no coração. E aí eu me lembrei dessa passagem, porque não era impossível quando Paulo entregou. 2 Timóteo 4,3. Chegará o tempo em que não poderão ouvir a sã doutrina, mas buscarão pessoas que falarão aquilo que agrada aos ouvidos. Amei essa palavra que você falou. Não vou preocupar com as coisas externas que eu não tenho controle, mas eu vou preocupar com a minha fé e a minha vida. Eu não posso selecionar aquilo que eu vou ouvir de Deus. Hoje nós temos pessoas ouvindo um evangelho, não, está tudo bem namorar do jeito que você namora, está tudo bem ter sexo fora do casamento, Deus perdoa. Hoje as pessoas estão selecionando o que quer ouvir e quem ouvir, e a sã doutrina está sendo colocada de lado. E eu me lembro das palavras de Jesus, Pedro: se o Filho do Homem tardar, encontrará fé no mundo? Fé não se acha no mundo, é na igreja que ele estava falando, na terra. Quando ele fala, achará fé na terra, ele não estava falando do planeta Terra, porque as pessoas não têm fé lá fora.
A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está falando da igreja. Será que a igreja vai estar me ouvindo? Vai ter fé ainda suficiente para me buscar? E eu olho para o lado, hoje eu vejo como que estão as coisas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu não posso cuidar do irmão, mas eu posso cuidar da minha vida. E eu devo cuidar da minha vida. E eu devo cuidar da minha fé. Amém? Feche os seus olhos, com a sua cabeça, Pai. Obrigado por falar com a gente essa noite. Muita gente desatenta, muita gente desligada. Há muita gente, Senhor Jesus, totalmente desconectada com esses sinais, principalmente esses internos, que está dentro de nós alertando. Mas nós estamos, Senhor, cegos. E pelo contrário, Senhor, nós estamos selecionando quem a gente quer ouvir. Mas que o Senhor tenha misericórdia da Tua igreja. Obrigado por falar conosco essa noite. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que mesmo nesses momentos de obscuridade tenta nos encontrar, e a presença do Espírito Santo, que é o nosso guia, o nosso sinal constante, possa estar conosco todos os dias. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Até a próxima vez, se Deus quiser.